Primeiro, só deixa eu só... eu vou te contar algo mais. Eu passei por isso. Não, então a gente não toma. Não, tá dentro dos princípios do negócio, vamos embora. Essa foi a primeira. A segunda, Zé, que nós tomamos foi: nós entregamos nosso negócio 100% para Deus. Nós entregamos, nós entendemos isso. Qual é a maior rede de cafeterias do Brasil? Você sabe? Se você não sabe, você tem que ficar nesse podcast. Meu nome é José Rubens, eu sou empreendedor há 28 anos e eu ajudo pessoas como você a empreender de uma maneira responsável. Portanto, se você gosta de franquias, marketing digital, vendas, aqui é o seu lugar. Já se inscreve aí. Esse é o nosso episódio número 61. Mas antes de a gente começar, eu tenho os nossos patrocinadores. A Guia-se, que é uma rede de franquias de agências digitais. Se você quiser empreender com uma agência digital home-based, o negócio está só crescendo, a Guia-se pode ser uma opção para você. Tem o link aqui abaixo. Se você precisa mudar o seu negócio, vender mais, ter mais projeção, lucrar mais, a Guia-se pode ser uma opção como agência de marketing digital. São mais de 100 agências, mais de 200 profissionais espalhados pelo Brasil aí para poder te ajudar. E eu tenho também a franquia Extranet, que é a maior extranet para gerenciar franqueados do Brasil. Se você é franqueador, está pensando em franquear seu negócio, tecnologia tem que fazer parte. E eu tenho também a Guide. A Guide é uma plataforma para negócios locais, ajuda redes de franquias e também os negócios locais com Google Meu Negócio, Facebook, Instagram, enfim, um monte de coisa, TikTok agora também. E agora o papo é com ele, Eduardo Schroeder, que é o fundador da Cheirinho Bom. E aí, marido, pai, empreendedor, mas principalmente vendedor. E aí, Edu, como isso, você tá? E aí, cara? Prazerzaço. Prazer é meu. Tá aqui com você. Já tem tempo que a gente tá falando desse tá me enrolando bastante. Falei pra você, pô, não consegui passar na região pra gente gravar, mas graças a Deus eu falo, tudo tem um momento certo de Deus, então um prazer estar aqui com você, um prazer a gente bater esse papo aqui, falar de franquia e falar de vendas, né, velho? Sim. Eu falo que tudo se resume a vendas no final das contas. Pois é. Vamos lá, direto ao assunto. Vale a pena investir numa cafeteria da Cheirinho Bom? Porque assim, antes de qualquer coisa, qualquer negócio que chegar a 1.000 unidades, não é qualquer negócio. Não. Né? Então tá valendo a pena, mas explica para mim. Cara, olha só, hoje, só para você ter uma ideia, a gente é a maior rede de cafeterias e tudo. Lógico que isso é importante a gente falar isso, mas na minha visão não é esse o ponto. O ponto é, nós somos a que gera mais resultado para os franqueados nesse ramo de cafeteria. Sim, se você comparar a Cheirinho Bom hoje com outras cafeterias do mercado e pegar em termos de resultado que as lojas geram, em termos de retorno, é a que deixa mais resultado para os franqueados. Então, assim, se vale a pena, com certeza, uma cafeteria que pode te deixar até R$260 mil, por exemplo, de faturamento e chegar em torno de 80 mil de lucro com esse faturamento, não é qualquer cafeteria, né? Sim. Então, o negócio é muito pensado para dar uma margem de lucro alta para o franqueado, porque eu falo, a gente não serve café, a gente serve experiência, né? Você me deixou colocar isso aqui, sensacional, ó, isso aqui, ó. Aonde você vai tomar um café na taça? O café na taça você vai tomar na Cheirinho Bom. E isso aqui gera uma experiência para o cliente. E eu falo que é o seguinte, experiência gera recorrência. Sim. E o cliente com experiência, ele não reclama de pagar preço. Então, você pode ter um café normal numa cafeteria pagando R$6, R$7 num cafezinho hoje, que também não está barato por conta do preço do café, né? Você vai pagar R$6, R$7 e aí você vai pagar 14, 15 nessa taça de café, mas com uma experiência que você vai tomar esse café aqui e as pessoas pagam. E aí esse é o nosso diferencial. Tudo que a gente serve com experiência. A gente não serve só o produto. Foi esse o nosso diferencial. E é isso que baliza minhas lojas de maior sucesso, menor sucesso. Por quê? Porque eu tenho loja que também não faz esse mesmo sucesso. Sim. E aí, quando eu balizo, o franqueado, aquele franqueado que acha que tem uma cafeteria comum e não oferece essa experiência, infelizmente, ele não tem o mesmo resultado do cara de 260 mil que serve uma experiência constantemente. Então, tá aí, o valer a pena tá aí, né? Tem o papel, tem um ser humanozinho entre o sucesso que é o franqueado, né? Eu acredito que todas as franquias que estão no mercado há algum tempo, elas
possibilitam que o franqueado ganhe dinheiro. E, aliás, eu escrevi, tem um presente para você aqui, eu escrevi um livro chamado Checklist Minha Franquia. Esse livro ajuda pessoas a escolherem corretamente uma franquia, de uma maneira responsável, entendendo aqui, explica o que é a lei de franquias, até comentada pelo Dr. Sidney, que é ex-diretor da ABF. Cara, assim, sensacional. Quem tem conteúdo, que é o menor investimento para uma das maiores decisões da vida das pessoas. Isso é sensacional. E uma coisa interessante, você é o terceiro franqueador que eu trago do segmento de cafeteria. Então, é uma dica subliminar aí, tá? Tá. Para quem está assistindo. É uma dica olha, 3 franqueadores de cafeteria. Por quê? Porque é bom. É bom. O mercado é excelente, bom. Cara. É cheirinho bom. Esse negócio tem um cheirinho bom. É porque é um mercado que, assim, um mercado que não tem... Obrigado, cara. Obrigado. Uma honra. E eu vou ler, e eu vou comentar, e eu mando, eu gosto de ler, e eu mando depois foto. Ó, gostei disso aqui, me explica mais sobre isso aqui. Você vai ver. Você vai ver que é real. Mas, assim, falando de mercado de cafeteria, né, o pessoal fala, pô, mas e aí? Você entrevistou 3 aqui, mas tem outras diversas marcas. Mas não tá cheio demais? Não. E cabe muito mais. Por quê? Só para você ter uma ideia, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo. Ela só perde para água. E eu falo, ela perde para água porque vai água no café, né? A gente tem que gastar água aqui. Então, nós temos um copo de água no café e o café é a bebida, é a segunda. Ele perde para essa aqui. Então, assim, não para de ter novos consumidores e é a bebida mais consumida. E hoje, cada vez mais o público está exigente na experiência do consumo. Então, o que está havendo no mercado de cafeteria? Café você encontrava em qualquer lugar. Boteco, padaria, qualquer lugar de esquina tinha. Só que o público ele não quer mais só aquilo ali. Ele quer entrar na cafeteria, tomar um bom café, ter uma experiência. Então, esse mercado está dominando esse outro. Então, um mercado já existente, um mercado que já era gigante, agora as redes de cafeteria, ela está suprindo, absorvendo isso aí. E isso aí está deixando de existir, a pessoa prefere ir lá tomar o café, porque o café não é um momento de simplesmente tomar um café e sair ali. É um momento onde a pessoa para. Às vezes vai abrir um computador para poder trabalhar. Vai fazer, ou vai aqui, ó, bater um papo, cara. Quantas vezes você vai numa cafeteria é só para bater um papo com uma amiga, para fazer um negócio? Eu falo, se a gente fosse remunerado pela quantidade de negócios que são fechados dentro das nossas cafeterias, rapaz, a gente não estava nesse mundo mais. Porque quantos negócios são fechados lá? E pensando antigamente, o que tinha era a padaria, né? Daí você ia lá na padaria, tinha aquela máquina redonda, né, de inox, que ficava, o cara fica remontando o café ali. Fica cozinhando aquele café o dia inteiro. É literalmente isso, é uma máquina quente ligada o tempo inteiro que você fica tirando. Você está queimando o café o tempo inteiro. E quando a cheirinho bom veio, bom, né? Não é bom, é bom, veio para o mercado, nós, inclusive, para o café especial, nós somos a primeira, né? Eu não sei se você também sabe disso. Sim. Na época, 2014 para 15, quando a primeira ideia vem, depois 16, quando o negócio explode como franquia, não tinha outras redes falando de café especial. Tinha redes de cafeteria, mas desse café tradicional ali. Era a lanchonete. Sim. A lanchonete / cafeteria. Um negócio focado ali só no café especial, nisso aí não tinha. Trazendo a cultura do café. E o mais legal é quando a gente traz, é porque eu trago uma cultura do brasileiro. Porque o café é nosso, cara. Nós somos o maior produtor do mundo. Nós temos os melhores cafés do mundo. Se você pesquisar e olhar a pontuação, que isso aqui é pontuado no mundo, né? Mundialmente falando. As maiores pontuações estão aqui no Brasil e está onde? Está lá onde nasceu a Xerimbom, no sul de Minas. Sim. Então, o café mais pontuado do mundo, 96,75 pontos, alguma coisa. Veio de onde? Veio lá do sul de Minas, da Mantiqueira, da nossa região. E eu estava lá naquela região vendo isso, mas as pessoas não consumiam. E aí é aí que nasce a ideia da gente levar isso para o mercado. Então você vê esse café, não é um café preto. Sim. Porque o café, ele não precisa ser preto. Olha que bonito, cara. É um café caramelado. Você fica com vontade. Você fica com vontade. Aí o pessoal fala, pô, mas que água. Não, essa é a cor do grão. Só que o café que você está acostumado a tomar em casa, porque como ele não é 100% café, ele precisou ser torrado absurdamente, depois moído, e ali no meio dele tem palha, tem pau, tem pedra, às vezes tem um rabinho de rato. Tudo tem que ser tem que ser torrado numa temperatura absurda para virar carvão, depois vai para o moedor. Aí você precisa colocar açúcar. Sim. Nesse aqui você não precisa colocar açúcar, porque café é um fruto doce.
Você não precisa colocar açúcar. Então, quando cheirinho bom, ela vem para levar isso. Sim. Então, todo negócio que conta história, todo negócio que tem essência, a tendência dele ter mais sucesso é muito maior. E quando que teve o contato com o franchise? Beleza, você teve ideia, vou montar, que você for montar a sua unidade própria, deve ter dado certo. Sim. É o que o empreendedor faz. Primeiro deu errado, depois deu certo, tá? Primeiro então deu conta errado. a história. Primeiro deu errado. Cara, minha história, na verdade, no franchise, ela não nasceu com o negócio. Ela nasce, eu sou advogado por formação. E quando eu estava lá no final da faculdade, ainda era estagiário, eu trabalhava num escritório de advocacia em BH, um dos grandes escritórios de lá. E esse escritório tinha um braço de franquia, mas muito pouco, se falava 2008, 2009, de franquia. E o dono do escritório, ele me deu uma carteira para eu cuidar. Era a carteira de franquia. E ele falou, cara, gerencia isso aí e tal. E nem ele dava tanto valor ali para aquela área. E eu comecei a ter o contato e eu falo, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei, eu me formei logo ali em seguida, já estava no finalzinho da faculdade, eu me formo. E aí esse dono do escritório falou, cara, essa parte de franquia aqui para mim não é muito interessante, porque a galera vem no início, essa galera não tem grana. E ele tinha uma coisa no escritório que era assim, se ele não faturasse, se o cliente não faturasse 100 mil no ano para ele, naquela época, 2009, 100 mil no ano de honorário, ele não pegava o cliente, era o corte mínimo, 100 mil reais ano. E aí surgiu um cliente, ele falou, cara, a galera não tem essa grana, faz o seguinte, abre um braço do escritório, um escritório seu, pode usar aqui, ele era um prédio inteiro em Belo Horizonte, e você começa a atender esses clientes. Pô, você está recém-formado ali, qualquer coisa para você. Só que, cara, eu comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a entender cada vez mais. Eu comecei a atender os clientes. E aí eu falei, cara, eu tenho que entrar mais no negócio. E eu comecei a conhecer cada vez mais internamente o negócio. Eu falo, eu não, minha esposa diz, né, que eu sou um eterno inconformado. Então eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero mais. E aí eu comecei a entrar mais nas franqueadoras, advogando. Comecei no ramo de estética, advogando para estética. Em 2012 eu vou lá e me torno um franqueado. E isso foi muito importante na minha carreira, porque eu conheci o lado de lá da moeda, ser franqueado. Eu sei qual é a responsabilidade de franqueado no negócio. Você leu o contrato na época? Li. Advogado. O contrato era meu, pô. Sabe por quê? Pode parecer uma pergunta boba, mas as pessoas não leem. Posso te dizer uma coisa? Posso te dar um número? Eu tenho esse número. Porque assim, quando você vende 1.000 de uma só marca, você tem dados para tudo, né? Só que eu, na minha carreira, já mais de 2.000 contratos. Eu advoguei para várias marcas, muito mais de 2.000, já passaram na minha mão. Mas das 1.000 que eu tenho, cerca de 60% das pessoas que entraram não leram o contrato. Não é que leram. 60% não leu o contrato. Ou leu e esquece muito rápido. Não, ele não leu. Ele falou... Não beleza, foi fazendo um checklist, você entender essa cláusula tal. Não fizeram. Tanto que, se você pegar o meu processo de venda, o meu processo de venda ele tem 5 estágios da venda. E, obrigatoriamente, eu coloquei no segundo estágio da venda, é obrigatório, no segundo já. O primeiro é descobrir se o cara tem interesse e o dinheiro. O segundo é ir lá e passar o contrato com o cara. A primeira coisa que eu passo com o meu lead é o contrato. Meu vendedor é obrigado a fazer isso. Porque eu entendi, Zé, que quando eu não fazia isso, eu tinha problema logo pós-venda. Porque na hora que o cara acaba de pagar, vai lá e fala, um contrato. Aí ele começava a questionar, e é isso, é aquilo. E eu começava a ter um problemaço. Então é obrigatório no meu segundo estágio da venda, análise de contrato. E isso traz uma segurança muito maior para o cara que está entrando. Porque crescer rápido tem muita dor, tá? As pessoas acham que vender 1.000 é só facilidade. Cara, tem muita dor no meio. Eu te digo, por mim, eu te digo, lá pela Cacau Show, o Ale é um cara que eu tenho um acesso ali, principalmente com o Arlan, que é da expansão dele ali. Sim. E a gente aliás, sabe, já veio aqui no nosso podcast. Já também, já, né? Pô, aquele cara é fantástico. Eu sou fã dele. Sim. Lá eu sou fã mesmo. E a gente sabe o tamanho que é a dor. Então, se a gente não alinhar direitinho, lá na frente você tem muito problema. E aí, entendendo isso, né, você tem que ler o contrato. Mas lá atrás, em 2012, 2013, não era assim, né? Sim. Mas voltando à história, como eu te disse, eu me tornei um franqueado. E isso me ajudou demais. Porque ao me tornar franqueado, eu senti e eu sei exatamente qual é a dor e qual é a necessidade, o que um franqueado precisa fazer para o negócio. Porque o maior problema do franchising é
quando o franqueado entra achando que isso aqui é um bilhete de loteria premiado. Ele me escuta dizer que o cara fatura 260 mil e tem 80 de lucro, e ele fala, opa, resolvido os meus problemas, tem que investir 350 para faturar 260 e ganhar 80 de lucro, tô rico. Sim. E o cara, ele acha que é só comprar. Esse é o grande problema do franchising. E eu sei disso porque eu fui franqueado. Sim. Entendeu? E aí eu entendi o outro lado da moeda. E isso me fortaleceu muito. E aí a gente veio no desenvolvimento. Em 2014 eu abri um restaurante. Você já estava com a franquia de... Eu sendo franqueado de estética, advogado de franqueadora, e eu fui lá e abro um restaurante. Que, por sinal, né, o nome Empório Mineiro não é à toa, mas o restaurante chamava Empório Gastronômico. Eu abro esse restaurante lá no sul de Minas, em São Lourenço, e na abertura desse restaurante, o mercado de café especial, ele cai na minha vida, ele chega na minha vida. Na inauguração, eu conheço um cara que hoje é meu sócio, na holding, que é o PC. O Wilton já era meu sócio nessa época, mas é o PC, que é o cara que desenvolve o primeiro grão de café. E a gente começa a falar de café e ele fala, cara, eu tenho um jeito desse café chegar na xícara num preço mais em conta. Eu falei, a gente consegue montar um blend assim, 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 o café vai chegar na mesma nota de sabor de um café que é muito mais caro, a gente consegue fazer esse trabalho aqui. Então vamos começar o negócio. Eu já estava no mercado de alimentação e a gente começa a primeira loja, que é café, doce de leite, pão de queijo. E aí, empreendedor, cara, você só quer começar, né? Sim. E aí... O nome da loja... Era Cheirinho Bom. Era Cheirinho Bom, cafés especiais. Era só isso. Cheirinho Bom, cafés especiais. Sim, mas você começa tinha assim. café, doce de leite e pão de queijo. Só isso. Esses 3 produtos. E aí, cara, a gente começou ali o negócio, aí beleza. Aí a gente faz uma loja, 2 lojas, 3 lojas, empolgado com franquia, já começa a falar, mas vamos vender franquia. Sua, era nossa. Só. A gente fala, vamos vender franquia? Vamos. Mas ainda os números não tinham se mostrado ainda tão bons pra gente. Quando a gente pega para começar, a gente chegou a vender algumas. No meio dessa venda, eu estava chegando no Rio de Janeiro para fazer uma venda. O Wilton me liga. Fala, Du, para. Eu falei, por quê? Ele falou, para. Vamos parar. Cara, eu coloquei aqui conta para todo lado. Cara, para isso funcionar, precisa atender 300 clientes por dia nesse ticket médio, que era na época de R$ 9,90. Precisava atender 300 clientes por dia. Beleza. A gente falava, tá. Só que quando nós vamos fazer, é humanamente impossível uma cafeteria fazer aquilo ali. Tinha que ter uma fila absurda para 300 clientes dia. E mais, a máquina e o processo não cuspia 300 cafés nas 8 horas, 10 horas de trabalho. Sim. Não dava. O tempo de preparo entre um e outro, porque era café coado, era tudo aquilo. A gente segura o projeto. Nós tivemos um prejuízo nessa época de 1.200.000. Então deixa eu falar um negócio. Tá. Pessoal que fica ali reclamando. Tem muita gente que fala, eu posto no meu perfil lá, Zé Rubens Oliva, onde eu falo sobre franquias, fala assim, sobre tal franqueador, ele fala assim, não, franquia só o dono ganha dinheiro. A grande questão é o seguinte, nesse caso aí, o empreendedor também perde dinheiro se ele não tiver um alinhamento. E daí ele investe na franquia que já passou por tudo isso aí. Eu já passei pela... Você sabe quanto? Eu tenho essa conta. Você sabe quanto que eu investi? Eu não falo que eu perdi nem nada. Eu investi 10 milhões de reais para fazer a Xerimbom que é hoje. Eu investi 10 milhões de reais na Xerimbom, que é a Xerimbom que você tem hoje, que você vê hoje. Aí o cara fala, não, é só o dono ganhar dinheiro. Vai lá, encara 10 milhões de reais. Encara 10 milhões de reais, meu amigo, em 2016. Fazer processo, fazer tudo. É 10 milhões de reais de 2016 a 2020, né? 10 milhões, porque 10 milhões de reais hoje é muito dinheiro, mas ainda é menos dinheiro do que era em 2016. E quanto que é o investimento? Acho que cabe a gente falar. Hoje, 350 mil, uma 350. loja chave na porta. Sim. Chave na porta, pronta, funcionando. E aí, cara, foi isso. Nós entendemos, paramos, e aí o negócio sai de Cheirinho Bom Café Especiais para Empório Mineiro. Aí a gente inclui as coisas de empório. Aí não fica só no doce de leite, outros doces e mais um monte de produto que a gente coloca. Mas ainda não era o negócio ideal, que é o que você acabou de falar. Ainda não era o negócio ideal. Tanto que essas 8 primeiras lojas que eu vendi deram errado, eu tive que devolver o dinheiro pro cara. Eu perdi 1.200.000, tive que devolver pra galera. Beleza, a gente vai lá, tenta Empório Mineiro. Empório Mineiro já é melhor, mas não ainda o melhor dos mundos. Tá bom, a gente sai de Empório Mineiro e aí a gente começa a entender a experiência do cliente.
Sim. É aqui que a gente identifica. A gente identifica quem é o público-alvo. Mulheres, 35 anos acima, casada, com filhos, querem sentar, tomar um café, viver uma experiência. A gente entende isso e a gente começa a desenvolver cardápios e produtos para isso. Mas isso levou até 2020. Sim. Nós erramos para danar até 2020. Aí em 2020 que a Cheirinho Bom explode. Aí em 2020 a gente acelera. Legal. E aí, um ponto, até quando a gente fala de investimento, a gente tem que falar também de retorno. Em quanto tempo que retorna esse hoje, em média? No momento da venda, eu gosto de deixar para o cara uma expectativa de 18 a 24 meses. Tá? Só que eu falo que tem 3 tipos de retorno. Tem 3 prazos de retorno. Tá? Tem um prazo de retorno que pode ser de 10 meses. Por que 10, Edu? Porque eu tenho alguns franqueados que fizeram com 10 meses. O que esses franqueados têm diferente? Fizeram muito a mais do que a gente propõe para eles. Sim. Então eu proponho para o cara que tem que servir experiência, tem que atender assim. Esse cara vai lá e vai além. Esse cara trabalha muito mais. Esse cara treina muito mais o time dele. Esse cara está muito mais engajado na operação. E esse cara pode ter 10 meses. Eu tenho o cara que vai ficar de 18 a 24, que é o cara que basta ele seguir rigorosamente o que a gente manda fazer. Se ele fizer exatamente, olha, tá aqui, você tem que fazer o trabalho assim, você vai oferecer tantos por dia disso, tantos por dia daquilo, tantos por dia daquilo, você vai servir assim na taça ao invés da xícara, você vai oferecer assim, papapá, tem que ter tantos adicionais, tem que ter 2,9 produtos por cliente atendido, tem que chegar no ticket médio de 40. Como? Fazendo isso, isso e isso. Esse cara vai fazer de 18 a 24 meses. Sim. E tem um terceiro cara, que não vai recuperar nunca. Isso acontece. Esse não vai recuperar nunca. Tem um cara. E o que é o cara que não vai recuperar nunca? O que não faz o que a gente falou exatamente para fazer. Aquele cara que fica tentando colocar um produto diferente, aquele cara que não entrega experiência, aquele cara que reclama. Pessoa que reclama, eu falo o seguinte, eu tenho um negócio seguinte para mim. O cara que é reclamão, a pessoa reclamona de vida, ele não tem que ter um negócio na vida dele. Pois é. Se você é reclamão, se você é o cara que tá chovendo, você reclama. Tá frio, você reclama. Tá calor, você reclama. A sua vida, você não tem que ter uma franquia. Sim. Você não tem que ter um negócio. Tá? Porque esse cara, ele não vai dar certo. Só que tem um ponto interessante. Eu sou franqueador e a gente não consegue filtrar isso no início. Não. Porque o cara se vende muito também. Eu faço isso, eu vou fazer isso. A gente é enganado o dia inteiro. No final lá, daí depois o franqueador que paga lá de ruim. É o cara que fez o outro perder dinheiro. Exato. Não tem. Vender franquia é difícil, né? A gente é muito difícil, cara. Vender franquia não é uma missão fácil. Eu gosto de dizer isso. Eu falo, vender franquia é um bicho diferente de qualquer outra coisa no mercado. Eu ainda não conheço. Você falou que você tem 28 anos de empreendedorismo. Sim. Eu tenho 16 de franchising. Só franchising eu tenho 16 eu tenho na 16 minha vida. também. 15 com a guia. Assim. Eu tenho 16 de franquia e 10 eu faço de cheirinho bom agora e 16 no geral. Até hoje, eu me considero hoje um dos maiores vendedores de franquia do Brasil, porque se você pegar a lista, quem já fez mais de 1000, não tem tantos lá naquela lista, né? Então, eu sou realmente um dos maiores vendedores de franquia do Brasil e eu estudo vendas o dia inteiro, não só venda de franquia. E eu estou envolvido com os maiores vendedores também, do geral. Caio Carneiro é amigo pessoal, a gente está junto ali. O próprio Joel, a gente está junto. O Joel é um vendedor absurdo, Sim. né? Ele fala que ele não é. Teve aqui no podcast. Aquilo é um vendedor, cara. Para mim, ele é o melhor que tem no mundo. É a venda natural. É zero força. A gente não, a gente se coloca como vendedor Sim. mesmo na parada. Ele não se põe. Eu converso com esses caras e tudo. E nas rodas que a gente senta, com o Alfredo Soares, por exemplo, eu não acho, a gente não conseguiu encontrar nada parecido com venda de franquia. Sim. Nada parecido. Mentoria, carro, casa de milhões, não, nada. Cara, casa. Eu quero comprar uma casa. Cara, o cara colocou na cabeça que vai comprar uma casa, ele vai comprar uma casa. Basta o corretor achar a casa que atenda a expectativa dele. Acabou. O vendedor não precisa mais fazer nada. O vendedor só tem que atender a expectativa. Agora o cara vai vender uma franquia? Não, Zé. Você pensa que é uma mudança de vida na cabeça do cara. O cara, você conversou com ele hoje, o sonho do cara é negócio. O cara chega de noite e fala com um amigo dele. Fala, o cara que tá doido. Meu tio teve um negócio e o negócio quebrou. Meu tio, o governo, o não sei o quê, o imposto, o café aumentou. Cara,
é um trilhão de objeções que o vendedor do lado de cá, ele não sabe qual que é a bomba que vai vir no dia seguinte. Então, é uma coisa completamente diferente de qualquer outra venda. E aí foi o que você falou. Filtrar isso, se o cara é reclamão, se o cara vai fazer as coisas, é muito difícil. Sim. Tem uma coisa que eu falo, que o cara ele pode sair para comprar pão, desviar e comprar um apartamento de 2 milhões de reais. Mas ele não pode sair para comprar pão e comprar uma franquia de 5 mil reais. Não pode. Porque daí é contra a lei. Exato. Nós ainda temos o problema dos 10 dias. Me fala, você vai em treinamento de venda, né? Cara, eu já fui em muitos treinamentos de venda e eu palestro de maneira recorrente em treinamento de venda. Eu treino time de vendas. Hoje, 7h30 da noite, eu dou palestra para um time de vendas. Ontem eu dei uma palestra para empresário sobre venda. Então, a minha vida é isso. E aí eu pergunto para o cara, a técnica de venda, emoção. Venda, ela começa com 100% de emoção. E à medida que ela passa o tempo, a emoção vai caindo e a razão entra. Agora me fala, como é que você mantém a emoção 10 dias? Não, eu vou contar uma para você. Quando eu conto, posso... Me conta. Não, vou contar. Me conta esse segredo. Não, emoção... É para o cara que está assistindo a gente aqui, ver o vendedor de franquia assim, ele se apaixona por uma menina. Você olha a menina mais linda do baile, ele vai lá, conversa com ela, a menina fala assim, nossa, eu também, vamos beijar? Não. Daqui a 10 dias a gente volta e beija. Não pode beijar agora. Imagina isso, cara. Aí sai, mas tem o pior. Fala assim, eu vou voltar daqui a 10 dias. Aí ela falou assim, tá bom, você volta em 10 dias. Mas só faz o seguinte, passa a lista das suas ex-namoradas, que eu quis conversar com ela. Caralho, é exatamente isso. Eu quero. E aí ela vai ficar 10 dias separada de você, sem poder beijar, com a lista das ex-namoradas. E tem mais, tá? Eu quero falar com sua mãe também. Que eu quero saber dos seus defeitos, eu quero saber como que é a sua vida com sua mãe, tá? Eu quero saber de tudo isso. Eu quero ver como é que você acorda, eu quero ver como é que você vai dormir, eu quero ver se você é trabalhador, isso, cara. E daí, se eu casar, não for feliz, você vai me devolver o dinheiro. Você vai me devolver tudo. Eu tenho que voltar ao status anterior. É isso. É isso que a gente faz. Você imagina. Então, quando eu chego nessas rodas e os caras começam a falar, eu fico só olhando. Falar, entendi, malandro. Eu falo, agora deixa eu falar a minha venda. Aí eu falo, os caras param. Os caras falam, mas você não pode vender? Eu falo, não, filho. Não posso. O lead tocou aqui, tá quentaço. Eu tenho que ter formas de manter esse cara num processo quente 10 dias, e quando ele chega no 10º, eu ainda não sei se eu vou conseguir falar com ele, então vem. A Márcia, minha gerente de vendas, está ali, concorda com a gente. Ela tem concorda totalmente. 11 anos com a gente. Entendeu? Então, assim, cara, é loucura vender franquia. Entendeu? E aí, nós ainda temos o desafio de achar o perfil certo. De falar para o abençoado que ele está comprando um negócio que ele tem que trabalhar. Que não é só comprar. Eu fui diretor da ABF, né? De micro franquias, durante 2 anos lá. Eu levei uma proposta séria. Na verdade, é assim. Quando o franqueador se associar, ele tem que ter uma bola de cristal que ele ganha e ele tem que ter uma assinatura mensal recorrente de Rivotril. É isso. Porque o cara fecha com você, não, vou fazer. Daí ele entra, nada. E aí você fica preocupado, porque a marca é sua. Sim. Quando você cede a franquia, você não cede o direito de uso da marca. Você cede um pedaço do seu tempo, da sua vida. Do seu negócio, da sua vida. Você colocou lá 10 milhões no negócio, você cedeu um pouquinho para ele ali. Sim, cara. Sim. Muito mais do que um negócio. Para ele, os 300 mil, 350, né? 350. É importante. A gente reconhece isso, que é fundamental. Mas o ponto é que a gente tem que entender que a gente cede muito para ele. Sim, cara. A gente, na verdade, nós estamos... Eu falo, é muito mais do que ceder um uso de uma marca. Porque você pensa assim... Eu vou falar de mim assim hoje, em relação à marca. As pessoas não conhecem o Eduardo pelo Eduardo. Tá? Hoje, na verdade, as pessoas conhecem o Eduardo da Xerimbão. Eu sou conhecido assim no mercado. Joel, você gravou com ele. O Joel é meu amigo pessoal hoje. Só que o Joel, para se tornar o meu amigo pessoal, ele conheceu primeiro a Xerimbão.
Ele não conheceu o Eduardo primeiro, ele conheceu a Xerimbom. Foi a Xerimbom que conectou esse relacionamento com o Joel. E aí não só o Joel, várias pessoas. Hoje, na verdade, tirando meus amigos de infância, meus amigos atuais se tornaram amigos, vieram por conta de Xerimbom. Então pensa, é o Eduardo da Xerimbom. Eu uso isso aqui para todo lugar. Não é a mesma que eu estava ontem não, tá? Mas eu tenho uma coleção. Eu uso isso aqui para todo lugar. Então as pessoas me conhecem assim. Aí você imagina, eu vou lá em palestras, eu falo, aí o cara vai consumir na loja do meu franqueado. Chega lá e o meu franqueado, eu falo que a experiência é na taça, né? Eu falo que a experiência tem que fazer o maçarico na mesa, né? Eu vou lá e falo que o cara vai comer aquele negócio saboroso. Aí o cara chega lá para consumir e não é nada daquilo. Você acha que ele vai falar que é a franquia do Zé que ele foi? Não, ele vai falar, pô, fui lá naquele... Ô, Eduardo, fui lá naquele negócio ruim demais, tá? Aconteceu isso comigo agora recentemente. Eu fui dar uma palestra em Teófilo Otoni na farmácia indiana. A rede de farmácia indiana é a maior rede de farmácia ali, sul da Bahia e norte de Minas, e nordeste de Minas ali. E aí o cara, 250 farmácias, me contratou. Me contratou por conta da Xerimbom. Tá? Ele me conheceu, cara, eu quero vir aqui, o fundador da Xerimbom vinha aqui falar para os meus gerentes sobre vendas. Os caras me contratam para isso. Fui lá, cheguei. Aí eu conversando com o cara no camarim, trocando ideia e tal, e o cara, pô, o negócio é legal. Pô, mas olha só, você tem que falar aqui, pô, sua loja... Aí o cara, sua loja daqui, sábado, tá fechando muito cedo. Sua loja daqui, tal dia eu passei e já estava fechada. Sua loja daqui, tal e coisa. O cara não fala, é a loja do franqueado tal que tava lá. Sim. É a minha marca. Então, cara, a gente cede, é isso para as pessoas, é esse valor que a gente cede para as pessoas. Então, quando o negócio, vai lá, esse cara estraga, esse franqueado, vai lá, ele não faz o trabalho dele, que é esse terceiro, né? O primeiro é muito mais, o segundo é o padrão e o terceiro é o que não faz nada. Eu falo, ele perde, se ele não fizer nada, 350 mil. Beleza? Que foi um investimento. A nossa perda como franqueador não dá para mensurar. Não dá para mensurar a perda. Você pode ter perdas, cara, do tipo, às vezes você está num processo de M&A. E eu vou te falar que isso já aconteceu. Eu conheço o marketing, já aconteceu. O processo de M&A, o cara avançado e tal. E os caras vão em cima. Auditoria feita interna dos números, ok, beleza, tudo certo. Os caras começaram a visitar a loja. Bateram, desistiram do M&A, porque falou, cara, infelizmente, seu franqueado não está conectado com isso que você está falando da marca. E tem uma coisa interessante, né? Que também as pessoas, o cara do M&A não levou em consideração, muitas vezes. Que 20 a 80. Você tem 20%, 20 a 30% de franqueado, que é esse cara que vai ter retorno antes. Mas se ele visitou, aí ele visitou 10 lojas, se ele caiu em 8, às vezes, porque às vezes tem 8, você pode ter 1.000. E ele fala, peraí, eu vou separar das 1.000, 10. Nas 10 que ele separou, não está nessa proporção. Tem os 30% ali que são acima da média. E uma coisa que eu Só que não é pesquisa Ibope, entendeu? Que o cara, se ele vai numa região... Mais ou menos. Ele não tem como. Você entendeu? Eu tenho 1.000. Só que se o cara pegar e falar assim, cara, peraí, eu vou visitar essa. Pum, ele pegou aleatório. Essa. Ele pode cair em 10, que de 10, 8 são ruins. E 2 só são boas. Porque não é tão assim separado. Eu tenho regiões, por exemplo, que meus resultados são sensacionais. Que o cara, qualquer loja que ele for, é boa. Sim. Agora eu te digo, por exemplo, se você for em São Paulo, estado, não é qualquer loja que é boa. Eu tenho. É um estado onde eu tenho o meu maior desafio desse, talvez não seja esse 80-20 em São Paulo. São Paulo tem mais desafios. Sim. Por quê? Aí o pessoal pergunta, por quê? Porque muito do franqueado aqui, isso eu falei raras às vezes, assim, principalmente em podcast, tá? De verdade, eu tô falando que a gente é de franquia e as pessoas têm que entender isso. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, em São Paulo e no Sul, de colocar esse franqueado e entender que o negócio é um negócio tipicamente mineiro, que o que faz a diferença é ele entregar aquela experiência que o tipicamente mineiro entrega. E ele fala, mas aqui é São Paulo. Eu falo, não importa, mas você comprou um negócio de Minas. Não importa se é o paulista ou o nordestino que está indo consumir. Quando ele entra no negócio, ele está entrando para ter o atendimento e o consumo tipicamente mineiro. Ele não está atendendo para o paulista. Se ele quiser para o paulista, ele vai em outro lugar. Você precisa entender que você, não importa se você é paulista ou se você é carioca, você tem que fazer o atendimento tipicamente mineiro para dar certo.
E aí eu tenho essa dificuldade, principalmente. Agora, São Paulo melhorou muito, graças a Deus, mas eu ralei para fazer São Paulo entender isso. Ralei. O Sul, agora também eu comecei a ajustar melhor, tá melhor agora nisso, mas sofri. Sofri para fazer essas regiões entenderem. Agora, quando eu falo de Rio de Janeiro, o carioca não, o carioca adora, o carioca colocou aquilo ali, e aí foi por isso que eu tenho 150 lojas na cidade do Rio de Janeiro. Não, eu já tenho mais dificuldade no Rio de Janeiro do que em São Paulo, porque é outro negócio, é outra cultura também. É cultura, exatamente. Falando em cultura, uma das coisas que fortalece a marca é a cultura. Sim. É aquilo que ela traz, né? Que você trouxe de lá, você vai trabalhando, e a gente tem aquela frase que fala, né? Que a cultura toma a estratégia de café da manhã. Exatamente. Como que você faz com essa cultura para que você possa ter chego aí nas 1000 lojas? Cara, isso é... Eu falo assim, ó, cultura é a alma do dono. Para mim, cultura é a alma do dono. Não existe contratar gente que vai pôr cultura no seu negócio. Se o dono não entender que nasce dele, acabou. Então eu vou te falar de 2 momentos. Eu vou te falar o momento que não existia cultura e que eu rodava atrás de pessoas para fazer a cultura para mim. E foi quando o negócio não dava tão certo, que foi até 2020. Tá? A gente ia até 2020, 80 lojas, patinava, tudo isso. E eu tenho um 2020 para frente, que é quando a gente entende a cultura. Que é quando eu e o Wilton, na verdade a gente tinha outros sócios antes, 2020, pandemia, eles querem sair do negócio, a gente compra a parte deles, fica só eu e o Wilton no negócio. Eu e o Wilton, a gente Foi um momento bom para comprar, né? Foi. Não para vender. Não foi. Pra gente, foi o melhor. Eu posso errar nos 50 negócios da minha vida que o que eu acertei nessa compra compensa, tá? Sério. E não fui eu que pus preço, eles que venderam pelo preço que eles quiseram, tá? Eles colocaram o preço, nós pagamos o preço e forma de pagamento. Não foi eles colocaram sem sair do negócio. Não foi saída brigada, nem nada disso. Conversada, ele pediu, eu quero tanto. Ah, não tem como pagar à vista, tem como pagar assim. Assim tá bom para mim. Do jeito que foi bom para ele, nós pagamos. Então, foi isso. E aí nós entendemos, eu e o Wilton, a gente olha um para o outro e faz um compromisso do que a gente precisava mudar dentro do negócio. E aí, primeiro, a gente assume um compromisso. O primeiro compromisso que nós assumimos foi: o objetivo do negócio é maior do que os nossos pessoais. O nosso negócio está acima da gente. Esse foi o primeiro compromisso. Quando a gente olhava e falava assim, vamos tomar essa atitude, a gente pensava, tá, para o negócio, está dentro do objetivo do negócio? Não, então a gente não toma. Não, tá dentro dos princípios do negócio, vamos embora. Essa foi a primeira. A segunda, Zé, que nós tomamos foi, nós entregamos nosso negócio 100% para Deus. Nós entregamos, nós entendemos isso. E eu vou pedir um parênteses para você para falar sobre isso aqui, porque é algo que quem me conhece, quem me acompanha, sabe que é a minha missão de vida hoje. E em 2020 eu entendi uma coisa, que nós somos, nossa cultura criou muitos de nós, não de todo mundo, tá? Porque cada um nasce numa família e tem uma cultura, e cultura vem da família. E aí eu vou te falar aqui da minha, eu vou te falar do próprio Wilton, um pouco do próprio Wilton. E não só das famílias, porque a gente primeiro é criado pela cultura da família, depois a gente é criado pela cultura do meio que a gente vai. E nossa família não tem responsabilidade 100% pela nossa cultura, porque eu saí de casa com 16 anos. Pô, meu pai não tem culpa da maior parte da minha vida, eu vivi mais fora do que dentro de casa com meus pais. Eu saí com 16 anos de casa. Sim. Então, com 16 anos eu já tinha minha vida própria, ganhava a minha vida. Então, ele não tem culpa. Então a gente é do meio também, que a gente escolhe viver, porque meio nós escolhemos viver. Sim. E eu vim de uma cultura que me ensinou que era o seguinte, que a gente tinha que separar Deus e negócio. Que quando eu estava no negócio, eu não tinha Deus. E o momento com Deus era o momento da igreja, era o momento só da oração, era o momento da religião, era só esse momento. Então eu podia ir na igreja domingo, orar, rezar, independente da religião, falar de Deus, e segunda eu podia fazer cagada com o negócio. Segunda eu podia sonegar imposto, segunda eu podia roubar os outros, segunda eu podia enganar as pessoas. É assim.
E quando eu falo isso, eu falo isso em palestras. Isso é importante porque você não está falando de religião. Não! Falando de Deus. Estou falando de Deus. A gente começa a fazer isso. Quantas pessoas você não conhece que está na igreja domingo e na segunda está traindo a esposa? Quantos? Eu conheço. Eu conheço um monte. E as duas coisas. Quantos você não está fazendo? Quantos você não viu na igreja domingo e na segunda batendo os filhos e tratando mal os filhos? Quantos você não viu na igreja domingo e na segunda-feira tá caindo de bêbado no chão e fazendo merda? Quantos você viu na igreja domingo e na segunda tá sonegando imposto? Como se sonegar, porque o imposto no Brasil é caro e sonega. Então não seja empresário, não vive no Brasil. Vocês acham que a carga tributária no Brasil é a pior? Vai viver em outros países para você ver. Cada um tem suas dores, suas dificuldades. Sim. Aprenda a trabalhar, coloca o imposto dentro do seu custo e joga o jogo. E aí a gente toma essa decisão, a gente aceita Deus. Às vezes o empreendedor, olha só, ele acaba limitando o crescimento dele porque ele está pagando muito imposto. Eu pago uma cacetada de imposto, mas eu quero pagar mais. Eu também. Não que eu goste, que eu acho justo, não acho justo. Não, também não, mas não acho é o justo, jogo. Ganha mais do que eu, mas sim, cara, se eu puder pagar o dobro, o triplo, eu vou pagar. Exato. E jogar dentro da regra. Cara, você falou isso tudo. Eu peguei minha DRE 2024 e aí tem meu lucro líquido e tem meu imposto. É maior, velho. É muito maior o imposto do que meu lucro líquido que eu tive. Sabe o que eu queria? Sabe qual é o sonho? Ser só 50% com o governo. Também. Porque você pega, deu lucro. Eu dou 50% do lucro para você, não tem problema. 50%. Exato. Eu também, era muito melhor. Para nós, nossa senhora, mas a gente estaria... Aqui no Brasil você paga mesmo sem lucrar. Não, aqui tem um imposto mais burro que existe. Isso é um fato. É um imposto sobre o trabalho. O seu colaborador, ele paga imposto sobre o trabalho dele. Sim. É ele que paga, não sou eu pago e ele paga. Você já fez a conta que entre o salário que você paga para lá e para cá, 78% entre o que o empregador e o empregado paga fica para o governo. E os 78% representa mais do que 100% do salário do funcionário. Você sabia dessa conta? Os 78% que fica para o governo é mais alto do que os 100 que vai para o colaborador. Que é uma conta louca, porque ele tira do empregador e tira do funcionário. E aí, quando soma os dois com aquele FGTS ridículo, ele vai, eu falo assim, você tem a lei mais ridícula do mundo, feito por um cara que foi tão covarde que se matou. E tá lá. É uma coisa bem interessante, né? A grande questão é que às vezes tem a ignorância bendita. Eu não faço conta de tudo, porque se fizer conta de tudo, até os colaboradores vão parar de trabalhar. Vão! E aí o cara fala, caraca, maluco, você vai para os Estados Unidos, velho, você ganha pela sua hora. É o justo. Você não tem que ser tributado pela sua hora de trabalho, é a sua hora, mano. No Brasil, eles tributam sua hora, velho. Tem uma coisa que eu falo sobre o 13º, já que a gente está nesse assunto aí, que o 13º é o empréstimo mais barato que o empreendedor tem. Por quê? Como que funciona? Nenhum funcionário ou empreendedor chega em dezembro, novembro e dezembro, de repente, acordei e tem 13º. Isso não é um susto. Não. É um programado. Então, se eu posso pagar R$1.000 ou R$10.000 para um colaborador, o que eu vou fazer? Eu vou pagar 880, sim, ou eu vou pagar 8.800, mais ou menos isso aí. Exato. Por quê? Porque eu sei que vai ter uma parcela a mais. Lá na frente. Então, eu retenho esse dinheiro, o dinheiro fica no meu caixa, para daqui a 12 meses eu depositar lá para ele. Você entende? Ele está te emprestando dinheiro. Tá emprestando. Eu não tinha olhado para esse lado. Sem tá juros. Vendo? Tem que fazer... Aí, você acabou de fazer uma conta... Você não devia ter feito essa conta agora. Essa eu nunca tinha feito. É sem juros. É, sem juros, cara. Então, assim, cara... Mas é a lei. É a e aí lei. a gente tem que cumprir. Tem que cumprir. Eu acho que é justo, está combinado. Acabou. Combinado. Você vai entrar no negócio, o empreendedor, você faz parte de uma franqueadora que vai dar todas as instruções sobre o CLT, ou você já vai ter que ter um advogado. Acabou. Você vai montar um negócio, advogado trabalhista, vem aqui, onde que eu posso errar? Exato. E aí, cara, voltando para a cultura, foi isso. Nós pegamos, nós entendemos. E aí, nossa cultura, cara, sabe qual que é a nossa cultura hoje na empresa? Deus. A cultura da nossa empresa é Deus. Nossa empresa, ela é 100% administrada em Deus. Nos princípios de Deus. O que a gente segue? Os princípios de Deus. A gente tem dúvida. Sabe que quando eu tenho dúvida, sabe o que eu vou ler? Provérbios.
Provérbios na Bíblia te dá a resposta para tudo. Eu estava outro dia no meu grupo de franqueadores que caminha comigo aqui, e aí o cara perguntou sobre fiador. Eu entrei na hora, porque eu não lembro também o número dos provérbios na Bíblia, né? Aí eu entrei, provérbios, parte da Bíblia que fala sobre ser fiador. Aí li pro cara, falei, lá na Bíblia está escrito, mais ou menos assim, tá? Eu não lembro de cabeça, mas está falando, não seja fiador de ninguém, porque se você for fiador de alguém, você vai perder tudo que tem, você vai perder até a sua cama de morada, que retratava lá atrás a sua casa. Sim. Você perde tudo. Então, assim, nossa cultura é Deus. E de 2020 para cá a gente passou a fazer isso. E aí quando as pessoas perguntam assim, deu certo para mim? Aí eu pergunto para ela, olha para mim. Olha para o tamanho do negócio que eu tenho. Olha para a quantidade de franqueados que eu tenho. E assim, não é simples ter essa cultura, mas é essa. Se você assistir uma live de venda minha, eu vou apresentar o negócio inteiro e no final, você vai ver, eu tiro 10 minutos no final para falar de Deus, para eles entenderem que eles estão entrando numa empresa dessa base. Amanhã, se quiser, inclusive, a gente está... o projeto vai sair lá, mas na sexta-feira, se você quiser, toda sexta-feira, 10 horas da manhã, você pode entrar numa live nossa. Todos os franqueados têm acesso e todo o time. O time é obrigatório participar, o franqueado não, mas ele entra se ele quiser. Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, eu e meu sócio, a gente leva uma palavra de Deus. Não é sobre religião, é sobre Deus. Sobre essa cultura que a gente carrega na nossa vida. Poxa. Então, e aí todo mundo fala assim, mas se Deus é bonzinho o tempo inteiro? Não, porque lá na Bíblia Deus foi bonzinho o tempo inteiro? Sim. Não, só que ele falou, quem não segue os princípios, acaba. Então, nós implantamos essa cultura, mas antes de colocar na empresa, nós tivemos que passar a viver essa cultura. E Jesus nessa história? Jesus é tudo. É através dele. Então a gente usa Deus, o Pai, mas Jesus veio para cá, para essa terra, para mostrar exatamente para todo mundo. Ele deu seu único filho e falou, vai lá. Deixa eu dar a vida dele por vocês. Então, se a pessoa não acredita naquilo, cara, esquece. Eu falo, se você está achando que a vida não é pautada em Jesus, não é pautada em Deus, você acha que você veio do macaco. Tá? Se você acha que você não veio disso, você veio disso. Então, se você acha que você veio do macaco, ele vive na selva, pô. Vive na selva, vive igual um selvagem lá, é o que você vai ter que viver. Por que não, cara? Se você não conseguir acreditar em milagres, esquece. Cara, eu vivo milagres o dia inteiro. Cara, eu posso falar? Eu vivi um milagre hoje? Você sabe viveu um milagre? Lógico, eu sei. Você viveu um milagre. Eu vivi um milagre hoje. Você viveu um milagre hoje. Você sonhou por isso e isso aconteceu, não foi? Sonhei por isso. Isso aconteceu. É isso, cara. Profetizei isso. Posso te falar? Eu já tive eu passei já por esse momento seu, né? Lá em 2023. E eu falei isso com ele no podcast. Falando do Joel J. Ele sentou aí onde ele estava. Eu gravei com o Joel em 2023. Sim. Eu gravei com ele. E eu tenho uma frase que é assim, não existe sucesso por acidente. Sucesso que não foi intencional jamais será acidental. E eu falei, estava no que eu queria lá, era sentar e gravar com o Joel J. E ele aconteceu. Com o Google Task, e eu já mostrei para algumas pessoas. Eu carregava toda terça-feira. Estarei com JJ no podcast. Nesse caso, ele vem no meu. Você foi. Ele você ainda conseguiu algo mais surpreendente ainda. Eu te falei já sobre isso. Assim, eu conheço o Joel já de algum tempo, convivo e tudo. E assim, o que você teve... Eu arrastava de semana para semana. Estarei no JJ. O que você teve foi algo que poucos... Porque estar no podcast dele, já tem muitos que estão lá, Sim. Ele convida. Pô, quando você... Negócios de sucesso são convidados para estar lá mesmo. Ele chama, ele convida, ele me convidou, participei. Pô, surreal estar ali com ele. Agora, você trazer ele no podcast... Aí, cara, surreal. É surreal. Aí você fez você deu um check na vida você deu um check na vida. Você deu um check na vida, cara. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que tudo isso que você está trazendo faz diferença, voltando agora para franquia, tá. Para o negócio. É o suporte. Porque 99% das pessoas que buscam uma franquia busca suporte. Eles querem suporte. Sim. A marca é boa, tá, mas tem outras marcas. Tem um monte boa. Tem um monte de marca boa. Né? Hoje no Brasil tem mais de 3.300 marcas.
1.600 associados BF, 200 com selo de excelência. Sim. E a grande questão é o seguinte, o suporte. Como que funciona o suporte? Legal, cara. Olha, eu falo suporte dentro de qualquer franqueadora, ele deve ser um organismo vivo, assim como as vendas. O que significa organismo vivo? Ele tem que mudar o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas mudam o tempo inteiro. A tecnologia vem e muda. Só para a gente ter uma base aqui dessa mudança, a gente entrar no suporte. Eu gosto de explicar as coisas com base em analogia, tá? A gente tá aqui gravando um podcast, tem câmeras fazendo isso aqui tudo. Beleza, era uma forma. E eu tô com esse celular aqui, com um aparelhinho aqui atrás ligado, que tá gravando isso aqui. Na hora que eu terminar, eu vou apertar um botãozinho aqui chamado de gerar. E ele vai me perguntar o que eu quero gerar. Eu vou falar que era um podcast que eu estava gravando com você. Você estava me entrevistando, me perguntando, e eu quero que ele tire os principais insights daqui, monte mapa mental, e ele vai fazer isso. Gerou aquilo tudo. Tá? Antigamente, para se fazer isso, você tinha que ter o quê? Você tinha que ter uma pessoa... Você falou há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás. Antigamente. Isso aqui estava gravando. Você tinha que ter uma pessoa anotando os pontos importantes aqui durante, ou então depois assistindo, fazendo tudo isso. Para poder entregar tudo isso, se você quisesse escrever o livro, se você quisesse fazer qualquer coisa. Era assim que tinha que fazer. Uma pessoa escrevendo. E não é muito tempo, é o que você falou. Não vamos falar 6, vamos falar 1. Porque 6 já tinha o chat GPT, que sim, talvez você já podia... Talvez você não tinha... Eu não tinha a facilidade que isso aqui já interliga com o chat GPT e já me dá o chat GPT, já sobe max. Se a gente agendar alguma coisa aqui, ele vai agendar na minha agenda aqui do telefone. Então, assim, essa forma mudou. A mesma coisa é o suporte. Então, o que o franqueador tem que estar antenado? É com essas mudanças. Que isso vai mudar constantemente o tipo de suporte e a forma que você vai atender seu franqueado. E aí, de novo, vamos trazer lá, antigamente, em 2010, a Subway vendia franquia da seguinte maneira. Você se cadastrava para comprar franquia. Aí ele te mandava pelo correio. Você lembra disso? Não lembro, mas eu imagino. Ele te mandava um manual deste tamanho. Era a cofre dele com um manual deste tamanho. Para você entender aquilo. Ele mandava pelo correio aquilo. Você olhava, beleza. Aí você abria a loja, tal. Antes de abrir a loja, ele te dava um outro manual, um livro, que tudo que você precisasse fazer, você folheava aquele livro, você chegava, tinha as páginas, e aí, tipo, a Bíblia, tá? E aí você falava o que fala de... A lei da franquia, tá aqui. Então tá. Como é que eu tenho que fazer o café na taça? Tá, o café na taça eu coloco aqui, eu faço assim. Deu certo um tempão, né? Deu certo muito tempo. Tenta colocar isso hoje para funcionar. Ontem eu tive uma discussão com um treinador meu que ele veio me mostrar e falar disso aqui. Eu falei, meu amigo, você tá na época da Barça, né? Por que você tá me mostrando um negócio de 2010? Chega para um franqueado e entrega um livro e fala, olha, é um livro, pô, é dessa grossura o negócio assim. Entregue isso aqui para o franqueador, tudo que você precisar, você vai lá e olha aqui e vê o que ele vai falar de você, vê se ele vai comprar uma franquia sua. Então, tudo muda o tempo inteiro. O suporte, a primeira coisa, ele tem que estar antenado com, a primeira coisa, a tecnologia e a forma de transmitir o conhecimento. Porque o conhecimento tem mudado muito rápido como transmitir. Então, o como transmitir essa informação é o primeiro passo, tá? O como transmitir a informação técnica hoje está muito fácil. Está muito fácil hoje. ChatGPT hoje eu tenho, por exemplo, já deve ir para o ar nos próximos dias, eu vou ter o meu próprio ChatGPT da Xerimbal. Ancorado no próprio ChatGPT. ChatGPT, nós instruímos ele quais são as informações mais importantes. O franqueado vai bastar gravar um áudio e ele vai dar por vídeo ou por texto ou por áudio o que o franqueado precisa saber daquilo. Beleza? Então, a informação técnica eu estou. Mas hoje o maior desafio que você está com o franqueado não é mais a informação técnica, é a mentalidade. A mentalidade empreendedora. Hoje, 2025, fevereiro de 2025, ou quando aqui for, a maior dificuldade do ser humano é a mentalidade dele. Uma coisa que eu costumo falar, Eduardo, as pessoas, os franqueados, quem está buscando uma franquia, que é uma franqueadora que tem um suporte excelente. Mas, sinceramente, você tem um suporte excelente com alguém de baixa performance, acabou. Não vai adiantar nada. Agora, se tiver um suporte pé de boi, básico, com alguém que é fora da curva, acabou. Eu tenho, só para você ter uma ideia, trazendo um caso aqui de uma franqueada que está com a gente, vai completar 15 anos esse ano.
Eu dava um treinamento de um dia. O treinamento da franquia era um dia. Um dia. Acabou. Um dia ela dava uma palestra, meio-dia. Depois assinava o contrato, quem já tinha circular de oferta. No outro dia fazia o treinamento e ia operar. O cara virava franqueado. Já era franqueado. 48 horas era cara, teve franqueado. um dia que eu assinei 17 contratos de franquia. 17. Mas a grande questão é o seguinte, ela está comigo até hoje. E super feliz. Por quê? Porque ela é alta performance. Ela se virou quando eu não tinha um suporte que eu tenho hoje. O nosso NPS é de 99, né? De 2.400 contatos, atendimentos que a gente fez o ano passado, avaliados, tem alguns que não foram avaliados, Sim. 99. Mas eu não consigo ser bom para todo mundo. Porque tem gente que não tem a mentalidade. Não é que não é uma pessoa boa. Exato. É que não tem a mentalidade empreendedora. Cara, é isso, eu falo. Eu tenho como, quando eu tô vendendo a franquia, saber se o cara toma remédio para dormir, remédio para acordar? Se o cara tem uma depressão, eu não tenho como saber, velho. Eu não tenho. Eu mostro pro cara o que é a vida. Eu vivo vida de alta performance. Você deve me acompanhar um pouco. Hoje eu tava acordado às 4h20, 5h30 eu tava na academia treinando. Tá? Então, assim, hoje eu já fiz mais coisa do que a grande maioria das pessoas. E aí, eu vivo alta performance o dia inteiro. Cara, e eu tava acordado desde as 3 horas esperando o milagre acontecer, cara. Você tava duvidando, você tava achando que 3 horas da manhã eu já acordei e falei, será mesmo que vai acontecer? E eu juro assim, que eu acordei pensando, você acredita? Você viu que eu te mandei uma mensagem? Não era esse horário, eu já te mandei uma série. Aquela hora que eu te mandei, eu já tinha chegado da academia, já tinha tomado banho e tava vindo pro escritório. Aquela hora que eu te mandei mensagem, eu já tinha feito tudo isso. Eu já tinha orado, eu tinha estudado, porque eu tô numa pegada agora de estudar todos os dias, na primeira hora da manhã. Eu oro e vou estudar. Minha cabeça está mais fresca, eu estou estudando sobre algo que vai sair em breve aí, muito forte. Então, eu acordo 4h20, eu oro e aí eu vou estudar sobre esse tema. E aí eu vivo a alta performance. Agora, tem como, velho, eu pegar e entrar na cabeça do abençoado e falar, você tem que ser isso para você ser empresário? Não, eu mostro pro cara. Eu tenho um grupo hoje, tem 500, esse grupo não paga nada para estar nesse grupo, tá? Sim. Podia cobrar, porque o que eu ensino lá vale muito dinheiro. Tem exatamente, quer ver, 497 pessoas. Um grupo do WhatsApp? No Instagram. Pra você ter ideia, até minha mãe tá nesse grupo. Você tem lá um... Até minha mãe tá lá. E uma comunidade. Eu não consigo fazer minha mãe ser alta performance. Eu não consigo fazer minha mãe ser. Eu vou conseguir fazer todo mundo? Não vou. 499. Entraram 2 novas. Sim. Pra você achar que não. Eu mandei hoje, aqui ó, a hora, era 5h20, eu mandei um estudo para eles hoje de manhã. E aí, esse estudo que eu estou fazendo, ele passa também por parte de princípios, que a Bíblia não é livro religioso, é livro da vida. Sim. E ele passa por isso. E dizia assim, é importante refletir sobre a natureza do verdadeiro reino, que não é de ostentação e poder terreno, mas marcado pela humildade e sacrifício de um rei cuja coroa foi tecida de espinhos e cujo trono não era neste mundo. Esse rei, Jesus, nos mostrou que o valor da nossa vida não se mede pelas riquezas acumuladas, mas pela capacidade de vivermos alinhados aos valores eternos. Portanto, lembre-nos de que não é o brilho deste mundo que iluminará nosso caminho para a eternidade, mas sim a luz que refletimos ao viver de acordo com os princípios dos céus, celebrando a criação de sua forma mais pura e simples. E depois eu falei, ontem palestrei e deixei uma mensagem para as pessoas ali presentes. Deixei claro que o único caminho da nossa vida é através dos princípios de Deus. E hoje, ao ler meu devocional, é exatamente a palavra que encontro. Para muitos pode ser uma mera coincidência, mas para mim, uma verdadeira confirmação de que estou no caminho certo, onde o caminho de Deus. Hoje, eu te convido a percorrer este caminho. Eu resumo muito isso. Aqui, ó, pra você não achar que não. É todo dia. Sim. E aí, eu tô lá, cara, tem um monte de franqueado, 500 pessoas, velho. Eu tô tentando levar, mas eu consigo? Não. E aí você fala de suporte. Então tá lá, eu tô entregando a mesma coisa pro cara de 260 mil, pro cara de 250, pro cara de 200, pro cara de 100. Eu entrego a mesma coisa. E aliás, aquele que tá faturando 50, você tá entregando mais. Porque me dá muito mais trabalho. Me dá muito mais trabalho esse cara. E eu entrego muito mais se ele não quer. Então, qual que era hoje aonde a gente mais está investindo na mentalidade dos franqueados. Legal. E aí eu comecei a fazer isso, sabe o que eu achei? Para melhorar lá na frente o suporte, o alinhamento de expectativa na compra. Sim. Então, eu não falei com você, espera esses 40 Sim. minutos. Eu faço uma reunião,
Antes do cara pagar a taxa, quando o cara chegou, tá tudo pronto. Meu vendedor liga, Eduardo, esse cara tá com o Pix pronto. Eu falo, paga não, pera. Reunião comigo. 30, 40 minutos. E eu faço esse alinhamento com o cara. Você tá entendendo? Estamos combinados, tá gravado, nós estamos combinados. Para dar certo, você tem que fazer isso. Então eu tô começando agora a alinhar com ele antes dele entrar. Sim. Onde que está sendo o desafio dos franqueados que não ganham dinheiro. Sim. Então, o desafio do franqueado hoje não ganhar dinheiro está a cabeça dele. Aí, velho, se ele não aceitar, não existe ainda substituição de cabeça. Sim. Não tem como cortar e colocar a outra no lugar. Então, assim, ou ele muda ou ele vai perder o negócio dele. Eduardo, estamos chegando no fim. A questão é o seguinte, eu queria saber um pouco mais sobre a sua família. Seus pais, fala um pouquinho deles. Claro, cara. Cara, eu venho... Pô, até arrepiei aqui se perguntar disso. Acho que ninguém nunca tinha me perguntado disso. Num podcast, não. Acho que não mesmo. Cara, eu venho lá de Teófilo Otoni, né? Eu sou de lá, nascido lá. E eu venho de uma família, assim... Não é uma família rica, mas também não é uma família de necessidade. Meu pai é um funcionário público. Mas também não vem da família mais estável desse mundo. Enfrentamos muitos desafios familiares, problemas mesmo familiares, brigas e tudo. E eu resolvi, com 16 anos, viver uma outra vida. E eu caminhei, andei por vários caminhos. E com 21 para 22, eu encontrei minha atual esposa. E para te falar a verdade, lá é que eu encontrei o verdadeiro sentido do que era uma família de fato. Tinha muitas brigas na minha família. Muitas brigas. Tinha porque depois que eu entendi lá, eu consegui ajudar a minha família. Eu consegui levar um pouco dessa cultura lá para a minha família onde eu nasci, o que era essa verdadeira. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou dizendo porque talvez muitas pessoas achem que veio de um lar que foi disfuncional, como foi o meu, e que ela tem que ter o resto da vida um lar disfuncional. E ela não precisa ter um lar disfuncional, ela pode corrigir. E foi o que eu fiz na minha vida. Então, eu busquei corrigir, aprendi com a família da minha esposa isso. Depois eu aprendi com Deus isso. E aí hoje eu sou pai de 2 filhos. Como chama? Lucas e Luísa. Lucas tem 10, a Luísa tem 5. Se o terceiro vier, é a vontade de Deus. Tá? Eu primeiro não queria mais, depois eu falei, não, é a vontade de Deus se o terceiro vier. Estou com 37 anos, vou fazer 15 de casado. E assim, cara, entendi o que é o verdadeiro sentido de uma família. Porque quando você entende isso, né? E eu falo que o jogo da vida é um jogo infinito. É um jogo infinito. Porque se você jogar o jogo finito, que ele vai ter um fim, você faz merda na vida. Porque você vai falar assim, vai acabar amanhã, então eu posso fazer merda até aqui, porque aqui vai acabar. Só que você não sabe que dia que vai acabar. Eu tenho uma última pergunta para você. Você não sabe. Só que eu já passei por isso. Eu já achei que meu dia ia acabar. Você sabe você sabe dessa história, né? Não sei. Você não sabe a história do meu coração? Não. Então tá. Então você pergunta essa que eu vou te contar. A questão é o seguinte. A gente não tem contato com Deus. Então, a qualquer momento, ele fala, vamos embora. Exato. Não, deixa eu pegar o celular. Não. Eu tenho uma reunião. Não. Você vai embora agora. Uhum. Então, como a gente não tem contato com Deus, eu quero agora que você imagine o seu filho, chama? Lucas. E Luísa. E a Luísa. Com 25 e 30 anos, você não estando mais aqui, qual a mensagem que você quer que eles escutem? Eita. Primeiro, deixa eu só... eu vou te contar algo mais. Eu passei por isso. Em 2023, eu estava em casa, num domingo, e eu comecei a sentir uma dor muito forte o dia todo, uma dor no estômago muito forte. E de início, na época eu estava com 36 anos, atleta, eu sou Ironman, cara. Eu faço Ironman. Eu sou triatleta. Sensacional. E, pô, eu jamais pensei que eu estava tendo algum problema. Você estava com 35 anos. 36. 36. Vou fazer 38 agora. Eu estava com 36 e eu comecei a sentir essa dor. Deu 11 horas da noite. Falei com minha esposa, cara, vou no banheiro que eu vou passar mal.
E aí eu achei que eu só ia vomitar. Quando eu cheguei no banheiro, meu braço adormeceu, eu comecei a sentir uma dor absurda no meu braço esquerdo, minha perna adormeceu, eu gritei minha esposa, ela chegou no banheiro, eu já estava sentado, encostado na parede. E eu pude fazer essa mensagem. Porque eu falei duas coisas. Eu falei assim com ela, tá tudo bem. Porque ela, na hora que ela chegou e viu, ela falou, você está infartando, você precisa respirar. Você precisa respirar, você precisa segurar a onda. E aí eu falei com ela assim, com toda tranquilidade, eu falei, tá tudo bem. Ainda bem que eu encontrei Deus no caminho. Sensacional. Eu vou estar com Ele. E ter encontrado Deus ali me deu toda a tranquilidade. Estou me emocionando, cara, mas eu vou falar para você. Me deu toda a tranquilidade de, se eu tivesse que ir, eu ia. E eu apaguei naquele momento. Eu apaguei. E quando eu acordei, estava o SAMU, aquela coisa toda em cima de mim ali. E minha esposa falando, calma, respira, respira, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E na hora que eles estavam me tirando ali de casa e levando para o hospital, parece que o mundo parou e uma voz veio forte, assim, falou comigo, meu filho, fica em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje da sua boca só sai a minha palavra. Dali eu fui encaminhado para o hospital. No dia seguinte, eu ainda não sabia o que era aquilo, aquela voz. É uma voz audível de Deus, não era subconsciente, nada, uma voz. Eu tenho essa voz na minha mente com essa palavra. E no dia seguinte, a voz veio de novo. Minha esposa falou, levanta, vamos tomar um banho, você precisa melhorar isso aí, a gente vai cuidar disso, vai dar tudo certo. E aí minha esposa veio de novo e falou assim, minha esposa, fui tomar o banho, a voz veio de novo no meu ouvido, meu filho, fica em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca, só sai a minha palavra. E eu falei, Deus, é o Senhor que está falando comigo? E eu tive a confirmação que era Deus. Dali eu fui encaminhado, eu fui operado, eu tive que abrir o peito, eu tinha tido um rompimento da válvula mitral, eu chamo de prolapso, mas um prolapso agudo, grave, onde gerou um edema de pulmão, o sangue voltou para dentro do pulmão, eu cheguei a vomitar sangue, aquela coisa toda. Quando eu cheguei para ser operado, e aí vários anjos na minha vida apareceram, porque em fevereiro daquele ano eu conheci uma pessoa, no MedCis, eu fui fazer o MedCis, tinha 12 mil pessoas. Eu sentei do lado de uma pessoa, de uma médica, de um casal de médicos, o médico era o diretor do Einstein. No dia que eu senti mal, eu lá, os exames, minha esposa abriu o Instagram, ela postou que ela estava fazendo o mesmo exame que eu. Minha esposa mandou para ela, Luciana, me socorre nisso aqui. Eduardo, teve isso, isso e isso. Ela falou, ele tem que ser operado com o melhor médico que existe hoje. Era o Fábio Gaiotto, tinha acabado de operar o Faustão. Deus tinha me dado recurso, porque não foi barato fazer essa cirurgia. Eu tinha feito, inclusive, eu fiz uma M&A, a empresa hoje é 45 do Hilton, a gente tinha feito naquela época, há pouco tempo, 10% de um M&A. Então eu tinha dinheiro para pagar. Eu tinha conhecido a pessoa certa na hora certa. E os médicos que eu passei queriam trocar a minha válvula. Esse médico falou, ele falou duas coisas comigo. Você tem alguma missão, porque o que você teve não sobrevive na sua idade. E segundo, o que Deus fez, homem nenhum vai fazer melhor. Então nós vamos recuperar a sua válvula. Eu entrei para cirurgia, operei, abri o peito, operei o coração, fui para a UTI. E aí durante a UTI é um lugar que eu não desejo para... Eu não tenho inimigo nessa vida, graças a Deus. Eu não tenho inimigos nessa vida. Não tenho. Eu não me considero um cara que eu tenho inimigo. Pode ter pessoas que não gostam de mim, mas eu não tenho nada contra ninguém. Mas se um dia eu tiver a pior pessoa desse mundo, eu não desejo que essa pessoa fique ali dentro daquele lugar. Você lida com a morte o dia inteiro. E eu falei muito com Deus ali naquele momento. E naquele momento eu fiz uma promessa para Deus de volta. Que por onde eu fosse, por onde eu passasse, eu honraria o nome de Deus. Eu falaria sempre que tudo que eu tenho foi para a honra e glória dele. E ali eu fiz uma oração, que é a oração que eu deixo para os meus filhos todos os dias, que eu quero que eles vejam. E essa é a oração, essa mensagem. Que por mais 24 horas eles permaneçam no caminho de Deus. Que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus nunca, em nenhuma hipótese, ele escreveu por linhas tortas. As linhas de Deus sempre foram retas. Nós é que de vez em quando caminhamos fora dela. Mas ele sempre esteve lá de braços abertos, esperando para caminhar nas linhas de Deus. O João me apelidou que sou o cara mais chorão do Influência.
Mas também uma história dessa aqui, eu vou falar para você. Eu também sou. Cara, um prazer inenarrável poder estar aqui junto com você, entendendo a sua história, uma empresa, cara, que é ligada a tudo isso que você falou. Pô, top demais, cara. Que isso, cara. Obrigado. Prazer. Faz um favor só. Pede o pessoal se inscrever aqui no canal. Sim, né? Isso é bom. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O YouTube e os podcasts vieram para acrescentar na sua vida de forma grátis. O que você ouviu aqui, talvez você possa não ouvir numa vida, num curso, numa faculdade. E isso aqui você está dando de graça para as pessoas. Só que não guarda só para você, não. Compartilha com seus amigos que precisam ouvir isso aqui, porque a vida é transbordar o dia inteiro. Isso. O que nós acabamos de fazer aqui foi transbordar. E agora você que assistiu, transborda na vida de outro. Manda lá, curte, compartilha com seu amigo, com seu familiar. Às vezes o cara não é empreendedor nem nada, mas às vezes ele precisa ouvir uma mensagem de Deus. Fala assim, ó, vai lá nos 30 minutos finais, 20 finais, escuta aquela mensagem que aqueles dois caras deixaram ali para você, que é uma mensagem de vida. Sim. Vai lá e manda para as pessoas. Vamos transbordar na vida das pessoas. Obrigado. Ó, se você não se inscrever depois dessa, é uma baita sacanagem que eu acho. Tá? Deixa o like e comenta se você gostou aí. E para finalizar, ó, clica agora aqui ó, nesse vídeo acima e continua no nosso canal. Forte abraço, até mais.